Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, 5º domingo de agosto, estamos praticamente encerrando o mês de agosto. É 22º domingo do tempo comum, dia 30. Hoje, mais uma vez, na graça de Deus, nos encontramos, mesmo que online, mesmo que pelos recursos da técnica, e nos unimos todos neste louvor a Deus. É o domingo, é o dia do Senhor, é o dia de reconhecer a maravilha por excelência, a ressurreição do seu Filho, que nos faz sempre olhar em frente, e com Ele, aprendendo cada dia também entregar a nossa vida pela causa do reino. Estamos com o evangelista Mateus, no capítulo 16, versículos 21 a 27. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la, e quem perder sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder sua vida? O que poderá alguém dar em troca a sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, no evangelho que ouvimos, inicia na Galileia a sua caminhada para Jerusalém. O que é que acontecerá em Jerusalém? Como nós acabamos de ouvir no evangelho, Jesus vai sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Ele sofrerá a paixão e a morte. O contexto em que se desenvolvem os versículos presentes hoje, no texto proclamado, é o da oração com seus discípulos num lugar retirado. Jesus está rezando com os discípulos e já mostra para eles qual vai ser o seu fim. Lucas, meus irmãos e minhas irmãs, é um dos evangelistas que gosta de apresentar um Jesus que reza, um Jesus em comunhão com o Pai, solidário com o seu projeto e, portanto, com os pobres, com os pequenos, com as mulheres, com os últimos da sociedade. A partir do versículo 21, Jesus instrui os discípulos sobre, então, o que acontecerá lá na capital, lá em Jerusalém. É necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, morto e ressuscite no terceiro dia. Ele não sofrerá por acaso. Seu sofrimento é o resultado da sua opção, a opção que ele fez para anunciar o reino do Pai. Enfrentará as forças da morte na qualidade de Filho do Homem, ou seja, na fragilidade humana, sem recursos extraordinários vindo do alto ou de fora. Em seu corpo e humanidade, ele, Jesus, revelará o projeto de Deus. Tem tanta gente com o nome de Deus na boca, até políticos, governantes, não é? Mas fazem tudo o contrário, porque permite o povo sofrer, o povo ser martirizado, o povo não ter esperança, o povo ter mais medo diante da pandemia, desvios de recursos e assim por diante. Pois é, tomar cuidado, não é? Quando falamos o nome de Deus,
que cremos em Deus. Será que nós realmente cremos? Quem crê em Deus faz o caminho que o seu filho fez. Os próprios discípulos não compreendem o caminho, então, a ser feito por Jesus, e Pedro, antes encorajado, agora tenta dissuadir Jesus, desviar Jesus do caminho, o que levará Jesus a uma reação forte, a ponto de chamar Pedro do quê? Satanás. Satanás é o adversário, é aquele que trabalha contra o projeto de Deus. Satanás tem um nome, aqui é Pedro. E você? Será que às vezes não é Satanás? Às vezes não somos Satanás no caminho de Jesus? Porque falamos uma coisa e fazemos outra? Dizemos que temos fé e negamos a fé, negando a vida para o povo, a liberdade para o povo, que morre de fome, morre doente, morre sem esperança. Pois é, meus irmãos, ele quer um mestre à sua imagem e semelhança, que ainda não pensa como Deus, mas sim como os homens. É assim que Pedro se torna pedra de tropeço, o que levará Jesus a apresentar com eles e para eles as condições para o seguimento dele até o fim. Será que eles vão com Jesus da Galiléia até Jerusalém? Eles vão chegar lá com ele? E aí ele vai dizer, primeiro, quem quiser ser meu discípulo. Meus irmãos, veja que beleza. Quem quiser, ninguém é obrigado. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo. Quer dizer, desfaça de sua ambição pessoal. E hoje o que toma conta do mundo, dos nossos governantes, são as ambições pessoais. É o desejo de poder. Desfaça-se de toda ambição pessoal, de todo poder, não é? Olha aí, seja pobre, rompa com as estruturas e forças que geram a morte. Nossos governos, bem perto de nós, aqui no Brasil, os que nos governam já romperam com as forças da morte, estão promovendo a vida do povo ou colaborando com a morte do povo? Pois é, parece que nós estamos diante de um desgoverno no sentido de tudo aquilo que está gerando a morte e o sofrimento do nosso povo. Um cristão não pode compactuar com a mentira, com a violência, com as forças das armas. A gente ouve às vezes dizer, não é, que essa pandemia está dando dinheiro para muita gente. Me parece que até hospitais ganhando muito com essa pandemia. Quanto é que custa um doente de Covid, hein? Alguém me disse outro dia, parece que está interessante manter esse Covid-19, porque tem muita gente ganhando. Deus nos livre disso. Isso é uma violência contra Deus, contra o homem e a mulher, sua imagem e semelhança. Pois é, não compactuar com as forças da morte, não compactuar com a força das armas. Como é que um cristão pode apoiar e incentivar o uso das armas? Porque a arma só serve para matar. Totalmente na contramão do Evangelho. 2, quer me seguir? Renuncie-se a si mesmo. Está com liberdade para me seguir de verdade? Tome a cruz. Não tenha medo de ser perseguido, de ser incompreendido. E de saber que a sociedade que matou Jesus procura matar os seus seguidores. Isso fica cada vez mais claro. A perseguição está muito presente. E terceiro, siga Jesus. Renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga de Jesus. Aceite o projeto de Jesus. Aceite ser incompreendido, marginalizado, enfrentar hostilidades numa sociedade injusta que continua levando muitos irmãos e irmãs à morte. São essas as condições para realizar a justiça do reino. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, por força própria, por desejo próprio, não vamos realizar nada. É preciso estar com Jesus, sintonizar com Jesus, sintonizar com o Pai. Ele vai realizar tudo isso em nós. Isso precisa acontecer, então, se nós permitirmos a iniciativa de Deus em nossa vida. Deixemos-nos conduzir pela ação do Espírito. Criemos laços de comunhão, de fraternidade, de pertença, de resistência na nossa comunidade. Estamos dispostos mesmo a fazer esse caminho? E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.